Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. E o nosso propósito é conectar pessoas. O tema do podcast de hoje é empreendedorismo. E para falar sobre esse tema incrível que a gente ama, estamos aqui com uma mesa hoje composta por muitas pessoas incríveis que eu gosto muito de conversar e aprendo muito. Estou aqui com o Júnior Machado, ele que é CEO e founder da OpsTech. Seja muito bem-vindo, Júnior. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Obrigado, Nascimento, também. Conte, tá aí com a gente. Vai ser bem legal, cara. Legal. Obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente e compartilhar a sua história. Obrigado, meu. Estamos aqui também com o professor Conte, Alexandre Conte. Vou contar alguma coisa hoje. E sempre o pessoal está preparado para ouvir. E sempre conta coisas muito boas pra gente. A gente aprende muito desse outro lado. O professor Conte, que é palestrante, escritor, professor, enfim. Podcaster, uma série de coisas aí, de funções, né? Que Sim. fazem, inclusive ele está aqui com a gente hoje nos prestigiando. Verdade. E na sequência ele vai exercer o cargo de professor, verdade, né? Exatamente, educador, né? Um chamado, um sacerdócio, né? Ser professor nesse país. É isso aí, obrigado, professor Conte. Missão nem sempre é fácil, né, Nascimento? Você compartilha da missão também. E obrigado, Ismael, por esse convite, por esse espaço, para a gente poder conversar aqui um pouquinho. Eu já estive aqui no outro episódio, poder falar um pouquinho agora da OpsTech, né? E com esse tema de empreendedorismo que é tão importante, né? Então, como que a gente tira ideias do papel e leva para as nuvens, né, Júnior? Esse é o grande desafio, né? Tirar as ideias do papel. É isso aí. Obrigado, professor Conte, por estar aqui com a gente. Conte já, né? Não vou ficar falando professor Alexandre Conte. O professor Conte está aqui com a gente, né? É isso aí. Estou aqui também com meu amigo, irmão, professor Nascimento, que também palestrante, escritor, gestor... Aprendiz, enfim, né? O aprendiz o professor usa muito, né? É verdade, eu gosto desse termo, né? E hoje a gente vai aprender aqui com essas duas feras. Eu já posso lançar uma pergunta, né? Bora! Olha, a OpsTech, ela é uma empresa brasileira, já está há 9 anos no mercado, trazendo soluções aí de computação na nuvem, dedicada também à cibersegurança. Daqui a pouco a gente fala sobre esses temas, mas eu queria, Júnior, que você contasse um pouquinho para nós como que começou a sua história empreendedora. Vamos lá, Nascimento. Então, falar sobre a Opus é praticamente falar sobre um filho, né? Então, acho que para todo empreendedor falar sobre a empresa, sobre a criação, eu tenho que pedir para você tem umas 4 horas. Né? Vocês têm umas 4 horas, aí eu posso contar um pouquinho toda a história. Então, a Opus começou, na verdade, como uma empresa de consultoria e serviços de infraestrutura na área de tecnologia. A gente entregava projetos, consultorias e muito especializado em Microsoft. A gente foi evoluindo nessa questão de nuvem porque a gente acabou percebendo que o movimento do mercado demandava isso. Lá por 2013, a gente tinha algumas tecnologias lá dentro e começamos a perceber que os clientes acabavam saindo e indo para o Microsoft 365, por exemplo, que é uma tecnologia já nativa nuvem. E a gente entendeu que esse era um movimento que não teria mais volta. Muito, naquela época, ainda não tão acelerado, pela questão que o Brasil ainda vivia era muito precária a situação de links de dados. E a principal, vamos dizer assim, o principal subsídio para link de dados para a cloud é link de dados. E naquela época ainda era tudo muito caro, tinha poucos players no mercado, poucas operadoras que podiam fornecer esse tipo de serviço. Mas a gente já imaginou que isso ia ser uma questão de tempo, né? Investimento, o próprio governo subsidiando algumas operações e a gente ia acabar tendo isso, uma evolução e a nuvem ia acabar E a nuvem acabou chegando. E a nuvem acabou chegando. Então a gente decidiu montar um data center pequeno, e atender a nossa carteira de clientes. A carteira de clientes que a gente já tinha ali, alguns clientes que já eram case, a gente tinha alguns clientes, algumas empresas com porte elevado aqui na região, e saímos ali com um PPT na mão vender para essas empresas. Né? Então a gente foi uma startup sem saber o que era startup, na verdade. Pivotamos nosso negócio para a nuvem, a gente teve uma aderência desses clientes. E aí foi uma questão de... Organicamente a gente foi crescendo, né? Então a gente foi crescendo muito nos últimos anos por indicação, por parcerias, referência na nossa entrega.
consolidamos um serviço com alto valor de entrega, realmente atendimento. E os desafios começaram a aparecer e a gente começou a inovar para atender essas demandas e fazer um cloud um pouco diferente das clouds públicas convencionais. Então, esse foi o nosso desafio inicial. Esse início, né? Uma coisa que eu queria te perguntar aqui, antes de jogar a segunda pergunta aqui para o Ismael, é o seguinte, né? Essa transição, ela tem muito da credibilidade, da reputação que gerou essa confiança e crescimento no mercado para o momento que a Opus Tech está hoje. Então, assim, queria que você falasse sobre a questão reputacional e qual é o momento hoje da Opus Tech, aonde ela está situada, número de colaboradores, clientes, enfim, aquilo que você puder de trazer para a gente de números, né? Porque a gente gosta de números. Nossa, né? Professor, a gente é apaixonado por números aqui, hein? Boa. Números encantam, né? Números contam mais que histórias, muitas vezes, né? Então, hoje na Opus a gente está no momento de escalar o nosso negócio, né? A gente, como eu falei, a gente veio crescendo nos últimos anos muito por indicações e parcerias, referências, e a gente está investindo muito na nossa marca para a gente já ter uma credibilidade muito forte aqui no Sul e a gente está querendo escalar isso a nível nacional. Muito bem. Então, por isso que eu trouxe esse cara aqui que eu trouxe, que só tá me dando trabalho. Então eu invento um monte de coisa pra gente fazer. Ele achou que ia sair da Mas empresa, é um cara para casa. É um cara que já perdeu o cabelo aí nas outras empresas e agora ele disse o seguinte, como eu não tenho mais cabelo para perder, eu vou fazer o Júnior perder os seus cabelos. Eu já tava eu já fui muito bom nisso sozinho, viu? Onde não tem essa parcela de culpa, não tem. Aliás, a gente arrumou bastante problema cabeludo lá para ele. O problema é cabeludo pro Conte que tem o nosso da representação, cabelo, né? Verdade. A pergunta é para ele agora, né? Que você vai fazer. Vamos lá, professor Conte. Com relação, por que devemos considerar uma nuvem como alternativa e como ela entrega maior desempenho para operações das empresas? Agora, antes da gente falar sobre isso, explica para todo mundo, porque não é todo mundo que sabe aí o que é essa história da nuvem. Da nuvem, né? Eu sou do tempo do disquete. Estava lá também. Estava lá. Usei muito. A nuvem é o que a gente pode falar. A gente costuma dizer que a gente é o endereço da nuvem. Quando se fala nuvem, computação em nuvem, legal, mas é muito abstrato. E talvez precise ser porque o que a gente leva para o cliente é a tranquilidade de ele não precisar entender todo aquele tecnês. O papel que o Windows fez um tempo atrás. Antigamente você tinha que colocar 2, 3 linhas de código num prompt, né, no MS-DOS para rodar alguma coisa e tal. E o que você faz? Você clica na pastinha, se chama de pastinha diretório, você acha o arquivo e você usa de uma forma muito simples. Aí depois a Apple fez isso com uma maestria maior ainda. E a gente tem o quê? Mais pessoas utilizando. Ou seja, você precisa entender exatamente como o computador funciona, você precisa usar ele como ferramenta para o que você precisa. E a nuvem é um pouco dessa transcendência, da gente simplificar para quem está lá na ponta o uso de ferramentas. Então, quando você manda um arquivo para o seu Drive, para o seu e-mail, você está usando a nuvem, porque isso está fisicamente numa máquina em algum data center espalhado pelo mundo. Você sabe onde estão seus e-mails? Eu queria entender justamente isso. Por exemplo, estou lá com meus arquivos no Google, no Microsoft, hospedado lá, né? Eu pago um valor mensal para ficar hospedado todos os meus arquivos para me acessar a qualquer momento. Tá, mas isso tem que, na minha visão, isso tem que estar armazenado em algum lugar. Está em algum lugar. Porque antigamente estava lá dentro do meu disquete, ou depois dentro do meu computador. Né? E, aliás, dentro do computador correndo risco, né? É isso. Esse é o pior. Acho que o risco tá maior. Hoje? Tem né? risco? Deixa eu contar uma história que acho que vai ajudar a tangibilizar e as pessoas que estão nos acompanhando a entender um pouquinho isso. Estamos em 2025. Né? Há 24 anos atrás, nós tivemos um grande incidente, né, trágico, que foi o ataque de 11 de setembro. Não sei se vocês já estavam na internet, se vocês tinham um e-mail do Yahoo, mas o que tinha lá no primeiro e segundo andar da Torre Norte? Data Center do Yahoo. E eu lembro que para nós aqui no Ocidente o dia estava começando, então a gente perdeu ali algumas horas, 9 da manhã, que pouco conteúdo. Para quem estava na Ásia usando ferramentas de Yahoo, o dia já estava quase no fim, né? E essas horas de perda de arquivo foi muito drástico. E o que aconteceu? Caiu o prédio. Ou seja, aquele servidor onde estava o seu arquivo, o seu e-mail, os seus dados,
simplesmente desapareceu. E existia uma replicação para um outro data center lá na costa oeste, lá na Califórnia, onde foi feito em algumas horas a transferência. 24 anos depois, a tecnologia é muito superior, muito diferente. A adoção da nuvem, um pouco do que o Júnior estava falando, da Microsoft, o uso. Eu lembro que a última vez que eu fui na livraria comprar um Office, eu saí com um computador. Porque você comprava um notebook e ganhava o Office, aquela caixinha. Né? Hoje, como é que a gente faz? A gente assina. Você baixa da tal da nuvem, da internet, do servidor da Microsoft, usa o seu Office e ele é atualizado em tempo real. Uma nova atualização, uma nova correção de bugs e tudo mais. E assinatura anual, né? Anual, você paga como serviço, software como serviço. E hoje o que a gente oferece é justamente isso, um ambiente onde você pode ter máquinas virtuais para trabalhar, para rodar o seu sistema operacional, para rodar o seu RP, seu CRM, fazer o storage do arquivos, mas principalmente fazer o backup, que antes você fazia lá em 20 disquetes, numa fita, hoje você faz isso com tecnologias muito mais avançadas, que lá no data center tem o backup, tem todas as camadas de proteção para ninguém invadir, que uma coisa é proteger os dados, a outra coisa é você ter capacidade de recuperação. E num cenário mais catastrófico possível, o data center caiu, pegou fogo, caiu o prédio. O que acontece? Você tem replicações em outros servidores, em outros data centers, que hoje em minutos você consegue fazer uma reativação de um espelho, né, do que estava funcionando aqui, também tem um espelho em outro lugar, 15 minutos depois isso está no ar. Tem uma coisa muito importante, né? O professor Alexandre Conte vai precisar sair daqui a 2 minutos. Só uma próxima pergunta. Vamos lá. Para aproveitar ele aqui, depois a gente se despede dele e continua aqui com o Júnior, né? É o seguinte, professor, eu sempre falo o seguinte, que quem tem um material arquivado num lugar, não tem nenhum. Não tem nenhum. Quem tem 2 só tem um, conforme o lugar aonde ele esteja, né? E aí tem uma outra situação no mundo moderno. Lá atrás a gente dizia assim, nossa vida, eu tenho um disquete, depois a gente disse assim, eu tenho um pendrive, depois a gente disse assim, eu tenho um HD de 1 tera, de 500, daí eu comprei um HD de 1 e hoje eu tenho um HD de 4 e o bicho está cheio. Como que funciona isso em termos de segurança, especialmente, por exemplo, para um usuário comum? Imagino isso em termos de uma empresa, né? E qual é a segurança disso? E custa caro? Esse é o grande salto. Eu vou deixar a resposta mais técnica, mais detalhada para o Júnior poder detalhar sobre o storage, sobre as formas diferentes de armazenar, mas a grande vantagem disso, seja para o usuário comum, para você que está lá com o seu drive no Google, né, ou para uma empresa que tem alguns terabytes de dados, que é muito mais barato do que ela ter num servidor, ter num equipamento próprio dentro de casa e, além de tudo, muito mais seguro. Por quê? Porque são outros equipamentos, são volumes de dados diferentes trabalhados ali e que isso é um investimento rateado para N clientes. Então, eu tenho máquinas físicas em alguns lugares separados, outras em conjunto, mas que eu virtualizo a aplicação para o teu sistema rodar num ambiente único para você, com mais memória, mais performance, e o equipamento que eu tenho, o HD, digamos, é um HD profissional, é diferente do HDzinho externo, que você ainda guarda dentro da mesma mochila. Ou seja, você fez o backup e perdeu a mochila. Não, e outra coisa, perdeu o cabinho, né? Você derrubou e o cabinho ficou ali mal conectado, daí você diz o seguinte, daí você tem que recuperar o HD, né? Já me aconteceu isso. Dá para fazer, mas é trabalhoso. Trabalhoso não, é caro, muito caro, sei lá. Só o diagnóstico, se vai dar recuperação ou não vai, é algo muito caro. E a gente consegue, assim, daí quando a gente fala de nuvem, o Júnior vai aprofundar um pouco mais com vocês, a gente tem os grandes players, né, as big techs, né, você tem Amazon, você tem Microsoft, você tem IBM, Oracle e por aí vai. E que é o que a gente chama de nuvem pública, né? Nuvem pública? Pública, ou seja, eu estou lá no ambiente público de uma Amazon, de uma AWS, de um Google, e nós temos a nuvem privada, que é onde nós nos enquadramos. Nós oferecemos um ambiente mais restrito para os nossos clientes, o que oferece mais exclusividade e mais proteção. Proteção, cibersegurança. Professor, tchau. Você vai precisar dar tchau? Então, por favor, olhe para aquela câmera. Se despeça do nosso público, a gente te agradece muito. Meus queridos, que a conversa fique ainda melhor agora na minha ausência, né? Vocês estão aí acompanhados por 3 feras. Preciso
partir, trocar o crachá agora e ir para a sala de aula. Vou continuar essa conversa com meus alunos lá na sala de aula na faculdade. Deixo vocês aqui com um excelente papo com o Ismael, com o Nascimento, com o Júnior, né? E para quem quiser continuar essa conversa comigo, fico à disposição, manda pergunta, manda rede oi. Social, lá na minha rede social, que é @AlexandreConte, né? Sou mais ativo no LinkedIn, no Instagram, e você me encontra, ou também no YouTube, através do Contecast, né? Bem. Onde o Ismael deixa o público aqui o convite para você lá participar com a gente também. Opa, precisamos, né, já estender está essa aceito. conversa. Que legal. Professor, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Professor, eu queria fazer um pedido para o senhor. Por favor. Depois que o senhor entrou aí como head da Opus Tech, o senhor não viu meus e-mails, minhas mensagens, meu WhatsApp. Achei que era só os meus. O senhor está pressionando muito ele, porque ele nem achei que era só os mais. meus, então, Conte. Então já vou aproveitar. Então acho aqui que é pra modus fazer operandi dele. Vamos fazer aqui aproveitar para a gente fazer bater aqui os nossos temas. Sabe que a gente faz aí reuniões no final de semana para ajuste das coisas que a gente tem parceria e tal. E esses dias eu estava tão tenso para falar com ele que eu esqueci de um tema. E aí eu lembrei no meio de um dia, daí eu falei, vou ligar. Mas não atende. Amigo, grande abraço. Boa aula, professor. Valeu, obrigado, gente. Valeu, Brincadeiras à parte. Fico à disposição, manda mensagem, eu vou responder dentro do possível. Mas o que eu gosto é do tete-a-tete. Né? Eu navego muito, falo sobre transformação digital, sobre inovação, sobre tecnologia. Venho do mundo da tecnologia, mas eu costumo dizer que antes do high-tech, nós precisamos disso aqui, ó, do high-touch. Muito bom. Né? Conhecer e conectar com as pessoas e estar olho no olho. Né? É onde está a nossa essência humana. O resto, a IA dá conta. Muito e aí bem. hospeda com a gente na Segure aqui um pouquinho que eu vou fazer uma pergunta para o Júnior, para que o nosso diretor Betinho consiga fazer o corte. A gente falou sobre vários assuntos e a gente está olhando que vocês têm uma novidade. Vocês estão prestes a inaugurar uma terceira operação de data center. Explica para nós um pouquinho melhor, né? O Conte já falou dos data centers, mas explique melhor como eles funcionam e, acima de tudo, o que é essa questão aí dessa terceira operação, Júnior. Legal, Nascimento. Então, a gente vem num histórico de crescimento bem bacana. A gente vem crescendo, no último ano a gente cresceu 27%. E na nossa estratégia de crescimento e de posicionamento de marca, a gente viu que é importante explorar novos mercados, né? Então, hoje a gente está com... Até respondendo um pouco a tua pergunta lá, que eu acabei esquecendo de responder algumas coisas na primeira. A gente está com aproximadamente 2.000 clientes diretos e indiretos. 2.000 clientes? Entre diretos e indiretos. Revelou, hein? Abriu a caixa de ferramenta. Abriu o data center, né? Eu achei que era sigilo de mercado. Não, parabéns. Não é. Entre diretos e indiretos, nós temos uma empresa nova, recente, com 2.000 clientes. Sensacional. O que acontece é que a gente acaba sendo a nuvem de alguns outros sistemas. Então, imagine você tem teu sistema lá, você cria um sistema CRM e você hospeda com a gente. Então, seus clientes são os nossos clientes também, de forma indireta, né? Então, isso a gente consegue escalar bem a nossa questão de nomes que estão junto com a gente. Quando a gente fala em expansão, não tem como a gente não pensar no mercado de São Paulo. São Paulo é onde... É o mundo, onde as coisas acontecem, né? São Paulo é... A velocidade que as coisas acontecem em São Paulo... Já conquistaram São Paulo ou estão chegando? A gente tem uma presença bacana com alguns clientes renomados em São Paulo, né? E a gente tem alguns parceiros fortes em São Paulo também. Então, a gente viu a necessidade de estar presente lá. Então, a gente está com uma operação, inicializando uma operação agora em junho comercial e o nosso terceiro data center, também a gente está inaugurando o terceiro data center em São Paulo. A partir de junho, né, teremos uma nova operação de data center lá também. É bacana, né? A gente vê uma empresa paranaense, uma empresa nascida aqui, de empreendedores locais, curitibana, com 9 anos, ganhando esse espaço, essa expressão no mercado, 2.000 clientes, né, essas parcerias com grandes corporações internacionais e chegando num mercado tão significativo que é o mercado de São Paulo. Mais uma vez, né? Construção de reputação, qualidade no atendimento, porque senão vocês não teriam tanto sucesso lá. E a construção de reputação é algo que você tem que ter constância, né? É muito difícil você construir reputação, mas é muito fácil você perder. A frase que virou chavão, né? O que te trouxe até aqui não vai te levar até amanhã. Então... Eu tenho uma outra frase que é do Bruno Nardon e eu acho ela incrível. Você não pode deixar que o teu orgulho pelo passado seja maior que a tua paixão pelo futuro. Uau. Mandou bem, hein? Eu acho incrível essa frase. Vamos repetir? Você não pode deixar que o teu orgulho pelo passado seja maior do que a tua paixão pelo futuro.
Então isso provoca a gente a melhorar, né? Sobe a nossa barra, né? Como empreendedora, é isso que a gente precisa, né? Você está falando sobre conexões e isso é muito importante. A gente está conectado com pessoas que elevam a nossa barra toda hora, né? Então, você lembrar disso todo dia, que você precisa de pessoas para você melhorar, né? E te põe numa posição onde também você sabe que você precisa evoluir constantemente, né? É a consciência do empreendedor, do empresário visionário, né? Observar os movimentos do mercado, o movimento do cliente, a questão do movimento dos seus colaboradores, né? Que é muito importante. Você está com um número bem bacana, grande de colaboradores e dando passos com visão desse crescimento. Então, se você não olhar para o teu talento, especialmente na área da tecnologia, né? Para contratar bem, para reter esse talento, para prepará-lo para essa visão de futuro, você não é ninguém. E para a gente é um grande desafio essa questão de talento, porque a gente é um pouco contramão ainda da maioria das empresas de tecnologia. Até está mudando um pouco isso, né? Mas a gente tem uma cultura presencial. Então, na área de tecnologia, você falar de uma cultura presencial, de trabalho presencial, te restringe bastante o acesso a talentos, né? Mas você trabalha com uma coisa que muitas empresas... Você falando nisso, eu lembrei agora do Elon Musk, né? Que é o símbolo da tecnologia, que diz o seguinte, volta todo mundo para casa. Se não voltar para trabalhar, não precisa voltar mais. E a gente sabe que tem uma questão de modernidade, de novos tempos, mas o talento presencial fortalece a questão da cultura empresarial, fortalece a questão do propósito e fortalece muito do que você falou, a paixão pelo negócio, pela companhia e pelo propósito. Isso é bem lembrado, Nascimento, até a questão do Elon Musk, outros também movendo. O Jeff Google, Bezos? O Jeff Bezos está fazendo esse movimento, porque a gente vive um momento que estão falando muito de IA, que a IA vai substituir as pessoas, que a IA vai e realmente a IA vai substituir, isso é normal, né? Desde a Revolução Industrial nós falamos de máquinas substituindo pessoas e acaba acontecendo em determinados, sempre tem alguns nichos e algumas profissões que acabam passando por uma evolução natural e algumas a tecnologia substitui. Mas substituir a pessoa, isso é impossível. Né? A gente fala que nosso propósito é conectar as pessoas. Então, a tecnologia é um meio que nós usamos para inovar. Inovação pode ser feita de várias formas. A tecnologia para a gente é uma ferramenta. Quando você tem um modelo presencial, você encurta algumas distâncias, algumas quebras de paradigma. E quando a gente acabou de falar sobre conexões e você está querendo, sentir a necessidade de estar com pessoas melhores que você a todo tempo. Por mais que você tenha um modelo estruturado de gestão, quando você tem pessoas, a gente acredita muito em formar talentos. Uau. Então, quando você tem lá um cara que está começando para a gente no nosso atendimento nível 1, que seria o atendimento do NOC, que a gente chama, como ele pode chegar a um nível especialista de segurança, por exemplo? Ele pode... 90% é ele. Né? Mas tem aqueles 10% que acelera, que são acelerador. Que são as pessoas que estão em volta dele. É a mentoria que ele vai ter, é o ambiente que ele está. Então, ele está junto com o nosso especialista de segurança ali o tempo todo, almoçando com esse cara. Não é só na hora do trabalho, na hora da descontração. Preço, né? Não tem preço. Isso acelera a evolução da pessoa. A gente falou aqui num dos nossos episódios sobre o chamado Learning Organization, né? Que é isso. Como é que a pessoa cria aquele clima? E tem uma coisa, né? A gente fala muito em tecnologia, em evolução, e mais do que nunca as pessoas têm falado sobre a questão do humano. E quando essa geração Z, especialmente, fala da questão das doenças mentais, por que elas vêm geralmente? Por conta de ficar enfurnado dentro de uma sala, de um quarto, no home office, até nisso. Então, assim, quando você traz o trabalho presencial, né? Não que ele não possa ser flexibilizado em algumas coisas, você tem alternativas, mas ele fortalece o laço. Humano gosta de humano, gente gosta de gente. Então, assim, estar dentro do espaço de trabalho para trabalhar, para entregar resultados, que é a nossa missão nas empresas, mas para poder aprender com uma pessoa, tomar um cafezinho, sair para almoçar junto, né? Você faz com que o ambiente, o ecossistema se fortaleça. É isso aí, professor. Tem uma pergunta, Júnior, para você que eu achei fantástica aqui. Eu queria que você me respondesse. A cibersegurança deve ser mesmo uma preocupação latente ou
Ou não passa de uma paranoia cinematográfica? Essa é uma boa pergunta, Ismael. E quando a gente fala de cibersegurança, a gente tem que entender que a segurança é feita em camadas, né? E o que seria essa cibersegurança, né? Na verdade, é você proteger o maior ativo das empresas, que são os dados das empresas. Você imagina hoje você perder os dados, vamos pegar lá uma Gerdau, por exemplo, perde todo o seu RP, ele perde todo o controle do que vai faturar, do que tem para receber, do que deve, seus históricos, né? Como é que hoje a gente tem que tomar decisões baseadas no futuro, né? Exatamente. Um empresário não pode tomar decisões baseadas no feeling. Ele tem que tomar orientado a dados. Inclusive eu trabalhei numa indústria que tinha a hospedagem dos dados em um servidor dentro da empresa. Uau. Tá. A hospedagem do RP era tudo dentro de um servidor dentro da empresa, tá tudo certo, né? Até o momento estava tudo certo. Porém, um hacker entrou e derrubou o sistema, simplesmente derrubou o servidor. A gente chegou de manhã para trabalhar, ligamos os computadores, erro no sistema, erro no sistema, e aí? Pânico. Chama o cara da TI. Aí chama o TI. Aquele cara lá da TI que disse assim, não precisa subir na nuvem, pode fazer aqui nesse computador. O cara da TI que ele falava, não, isso aqui tem que ser dessa forma, porque sempre foi assim, não faz sentido, vou colocar numa nuvem, é muito risco colocar numa nuvem. Eu não sei onde está essa nuvem, né? Aí, resumindo a história, 4 dias, departamento de TI tentando, porque assim, o hacker falou, X $1.000. Em Bitcoin, né? Eles pedem Bitcoin, geralmente. X $1.000, na época era em dólar. Em dólar? X $1.000 ele libera. Aí você vai depositar? E ele vai te liberar? Vai liberar? Não vai. E você vira um alvo grande para ele também, né? Claro. Você pagou uma vez, você vai pagar 2, 3. Agora tem o seguinte, né? Você contando esse caso real, a gente vê que tem empresas assim, que não evoluíram, que não acreditam na mudança tecnológica. Agora, recentemente, no ano passado, órgãos governamentais brasileiros, órgãos governamentais internacionais, grandes empresas aqui que a gente conhece, né? Eu atuo numa companhia que agora você não pode mais nem espetar o pendrive, nem o teu computador, porque agora entrou em pânico, né? Gato escaldado de água quente tem medo de água fria. Essa é antiga também. Essa é antiga também, né? Eu sou um cara do passado, né? Então, assim, é um terror, né? E é cultural, né? O brasileiro, ele tem uma tendência natural a não se preocupar com aquilo que ainda não viveu, que ainda não passou. Então, acho que você perguntou se era alguma coisa cinematográfica, né? Alguma coisa de cinema, que a gente vê muito aqueles hackers digitando linhas de códigos e tal. E às vezes um problema de segurança não precisa ser um hacker necessariamente, pode ser uma catástrofe natural, o que remete a um problema de segurança de dados, pode ser uma imperícia humana, deletar algum dado por engano, que seja sigiloso ou complexo. Né? Mas geralmente hoje o que acontece, nós vivemos uma era de cybercrimes, né? A gente eu trouxe os 2 pontos, né? Eu já trouxe o ponto da pergunta e eu vivi em tempo real um problema. Imagina. Eu acho que todo mundo tem uma história que viveu ou que conhece alguma empresa. Por quê? Porque os cyberataques vêm aumentando. E como eu falei que o problema é cultural, né? As empresas viram um alvo fácil nesse caso? Viram um alvo fácil. O Brasil é um alvo fácil porque os hackers estudam. E eles estudam comportamento. Eles estão à frente das companhias. Você viu agora a questão do... Acho que foi do Pix, alguma coisa assim, ou do saque do fundo de garantia. Eles saiu num dia, né, do imposto de renda, alguma coisa assim. Saiu de manhã à tarde já tinha um golpe. Sim, os golpistas, né, são mais rápidos do que... Eles estudam o mercado, eles estudam o comportamento das empresas e eles estudam a mesorregião. Então, o que acontece? Eles sabem que no Brasil há uma cultura de prevenção que é baixíssima. E isso se reflete quando você pega em qualquer âmbito, não só no âmbito de cibersegurança. Eu estava lendo alguma entrevista esses tempos onde falava que 70% da frota brasileira anda sem seguro de carro, de veículo. Caraca. Então, a gente não tem aquela cultura de melhor prevenir do que remediar. Não, isso você falou dos antigos. Isso é boa também. Mas é dos antigos também. Mas minha avó sempre falava isso para mim, mas a gente não vive isso, né? Então, se você for pegar, não existe uma cultura de seguro de vida. Acho que poucas pessoas têm seguro de vida. É algo que vai se repetindo e quando chega num ambiente organizacional, isso só é replicado. É um comportamento replicado.
Então, quando você pega a questão da cibersegurança, o que tem acontecido muito? Muita movimentação de cyberataques, por quê? Porque a gente vive uma confusão geopolítica. Então, existem mercados que estão sofrendo sanções. Já existiam antes, por exemplo, Coreia do Norte, um mercado que historicamente sofre sanções, e ela sempre se movimentou de cyberataques. Então, você pega grandes, dos maiores hackers trabalham para o governo da Coreia do Norte. Aí você pega agora a Rússia e a Ucrânia. A gente sabe que a Rússia vem muitos dos produtos de cibersegurança são desenvolvidos na Rússia. Uhum. Então, lá tem grandes especialistas que podem jogar tanto para o bem e para o mal, né? Agora, o Jedi e o Sith, né? O lado negro da força ou o lado, né, da força. E então você pega essas questões agora, aumenta, porque esses mercados estão sofrendo sanções, eles têm que se alavancar de alguma maneira. E os cyberataques movimentam bilhões por ano. Então, o Brasil vira um alvo fácil porque, eu vou atacar quem? Eu vou atacar quem eu tenho mais chance de receber um resgate porque o cara não vai ter um backup ou não vai ter um plano de contingência. Ou eu vou atacar os Estados Unidos, por exemplo, que lá já tem uma cultura mais forte. E a chance deles me pegarem é maior, né? Então, isso é uma realidade hoje, o cyberataque é uma realidade, e eu costumo falar, toda empresa, não é questão se ela vai sofrer um ataque, né? É quando. Pois esse foi um dos temas que eles levaram lá para o Smart City. Eu acompanhei o painel de vocês. Parabéns que legal. pelo Obrigado, painel. Foi muito informativo. Eles levaram... estava o Júnior, mais 2 executivos de grandes empresas e que trouxeram, né, com muita lucidez, com muita informação, essas questões. Queria te fazer uma pergunta que eu estava pensando assim. Você falou assim, não é uma questão de que a empresa não vai receber um ataque, é quando. Agora, veja, quando uma empresa recebe uma situação dessa, que entrou todo mundo em pânico, paga ou não paga? Qual é o conselho de você que é um especialista? O que eu devo fazer quando acontece uma situação dessa? Quando você vai pegar para qualquer especialista de segurança, eu sou muito honesto e transparente. Você vai perguntar para qualquer pessoa, eles vão falar, não pague porque você está estimulando o crime e você não tem garantia que vai receber. Mas, cara, se você não tem o backup, pois é. O que você vai fazer? Mas, por exemplo, assim, o que eu chamo? Eu chamo um negociador, eu chamo um especialista em dados, eu chamo a polícia. Você tem que chamar a polícia, você tem que fazer um boletim de ocorrência na cybercrimes, tem a cybercrime especializada. Né? É importante que você registre, a gente também não tem cultura de achar que isso vou registrar, não vai dar. Não, é importante para a questão da estatística, ajuda muito a tomada de decisões e estratégias para evitar esse tipo de questão. O importante é você contar com um especialista, hoje tem diversas empresas especialistas para fazer esse tipo de negociação, né? Mas isso é a última das hipóteses, né? Tipo, não tenho para onde correr, eu não tenho backup, eu não prevenir. Agora... Mas é bom, então, chamar aí um especialista em tecnologia, alguém que já vivenciou isso, até para te dar um suporte, para te apoiar. Porque no primeiro momento eu imagino que a empresa, os próprios técnicos da área de tecnologia vão entrar. Né? Eu trabalho com comunicação e a gente fala muito sobre gestão de crise, né? Que a gente fala aí de montagem de um comitê para discutir. Por quê? E trazer especialistas no assunto. Por quê? Porque eu imagino que da mesma forma na área de tecnologia, o pessoal está ali literalmente como barata tonta. Você falando assim, eu, por exemplo, numa empresa como essa tua, eu vou dizer, caramba, já não tinha muita credibilidade do meu cara da TI. Agora, depois dessa, vou deixar que ele continue, né? Eu já chamaria alguém para dizer assim, socorro, né? É isso aí. E é importante porque até uma questão básica, um passo atrás é você saber como você se portar, como você vai restaurar esses dados, né? E tem a questão, quem tem Bitcoin hoje? Assim, hoje até está um pouco mais comum, tem gente que investe. Mas quem tem ali um Bitcoin sobrando, às vezes, para poder pagar um resgate? Então você tem que saber como comprar esse Bitcoin, você tem que saber onde comprar, como transferir. Porque hoje não é mais em dólar, hoje é tudo sem rastreabilidade. Então é tudo por criptomoeda, ou é Bitcoin ou qualquer outra moeda que não tenha rastreabilidade para os cyber ofensores, né, os cyber atacantes. Então é importante você contar com um especialista. Eu vou além, eu acho que o mais importante é a gente se conscientizar disso
e entender que você precisa ter uma política já prevendo isso, né? Então você que está nos acompanhando, para você não correr risco, para você não cair em armadilhas, para não ter dor de cabeça, preste atenção, né? Vai lá falar com o pessoal da Opus Tech, chama o Júnior, a equipe dele, o professor Alexandre Conte, para explicar como que isso pode ser feito, né? E para você evitar problemas, né? E isso é importante porque também se vier qualquer outro provedor de nuvem falar para você, leva para a nuvem que você não vai correr esse risco. Não, você está correndo o risco de ser atacado. Da mesma forma. A diferença é que quando você, por exemplo, na Opus, quando você traz teu ambiente para a Opus, você tem esse backup fora, em outro lugar. Então você tem uma cópia do backup em outro lugar. Então, e a gente cria um plano exclusivo de resposta a incidente para cada cliente. Então, a gente vai olhar para o cliente, a manufatura, por exemplo, que você trabalhava, a gente vai mapear todos os servidores que você tem no teu ambiente, quais são os mais críticos que tem que voltar primeiro, porque até isso. Na hora da correria, você começa a voltar backup, enfileira, vai perdendo tempo. Então, não, eu preciso voltar a trabalhar e faturar. O que é mais importante? O que eu tenho que voltar? Isso tudo está documentado. Então, quando você traz teu ambiente para a gente, cada cliente tem um booking. E esse booking tem lá... nós temos 3 certificações padrão internacional ISO, a 9001, que é da qualidade, né? Nós temos a 27001, que é da segurança da informação, e a 27701, que é da formação de dados privados e sensíveis. Dentro da 27001, ela rege a gente nessa questão de resposta a incidente de segurança. Então, a gente segue uma norma. E isso se reflete. A gente já teve casos de clientes que foram invadidos, e muitos... Isso é uma outra questão que é importante ressaltar, que muito dos ataques vem por engenharia social. Então, ele não usa uma vulnerabilidade, ele não vai lá, fica aquele código, parece igual Matrix, o cara tentando... Não. Engenharia social. Engenharia social é, por exemplo... Tem um caso de engenharia social que eu acho ótimo, que é um trote, que é aquele Ceará que faz humorista e imita o Silvio Santos. Sim. Ele passa no SBT. E ele imita o Silvio Santos, na época que o Silvio Santos era vivo, isso tem uns 10 anos atrás, até a época do Pânico. Ele liga e ele começa a mudar, ele chega a mudar o cardápio do almoço do SBT, se passando pelo Silvio Santos. Nossa. Então, isso é engenharia social, é você usar de vulnerabilidade social, falta de processo. Porque se o seu SBT tivesse todos os processos naquela época bem escrito, não é o Silvio Santos que pode decidir na hora, tem que passar pelo processo. O CEO, o dono, tem que passar pelo processo. Entendi. Quer dizer, mesmo que seja o seu Silvio... Tem que passar pelo processo. Então, uma engenharia social é você começar a fazer levantamento de informações e aos poucos. Às vezes liga, eu tenho uma pesquisa aqui, eu sou fulano de tal, eu sou do Sebrae, e eu queria saber qual é o sistema que vocês estão usando aí hoje. Pronto, pegou uma informação. Tem um sistema. Aí ele vai ver, o hacker tem esse sistema e ele procura quais a vulnerabilidade o sistema tem aberto. E assim ele vai construindo. Às vezes ele consegue pegar usuário e senha por engenharia social. Ou seja, através de uma coisa muito simples, né? Estou inventando aqui, né? Ele sentou no banco do ônibus com o analista seu, ele pode te levar informação estratégica importante, né? Então, ou seja, ter políticas dentro da companhia, né? De governança de informação, de governança de dados e da tecnologia. Sabe assim, sinceramente, Ismael, eu não tinha essa percepção. Mas vira e mexe, né? E eu converso muito com as pessoas e sou um perguntador. Vira e mexe você... Ainda bem que eu não sou hacker, né? Porque você acaba capturando informação estratégica que pode fragilizar a tua companhia. Então, é muito importante prestar atenção. E nesse sentido, é importante ter profissionais e empresas que vão te passar essas informações de vulnerabilidades. Exatamente. Outra questão é a conscientização, é o treinamento interno das pessoas. Porque aí existe uma conscientização sobre a importância que cada pessoa tem sobre os dados da organização. Então, por exemplo, uma outra questão que sempre é comum é ataque de phishing, por exemplo, que é o ataque que você recebe um e-mail igual do Banco do Brasil, igualzinho. Você tem que trocar aqui, a tua senha expirou, clica aqui e você digita o teu usuário e senha. Então, você às vezes recebe lá, se você tem um usuário e senha, recebe, teu usuário e senha da tua rede expirou, clica aqui para tocar. Mas, poxa, eu nunca recebi esse e-mail antes. Só que pra gente que é mais de tecnologia, é muito nativo a gente entender que isso é um ataque, é um golpe.
Para as pessoas que estão lá trabalhando em outras áreas que não é tão com essa vivência, às vezes é mais complicado. Então, as empresas têm que trazer profissionais para fazer esse tipo de treinamento, munir as equipes internas com essas informações, também ajuda a evitar esse vazamento de dados. Então, esses ataques podem acontecer, o importante é você estar preparado. Como eu estava falando, a gente já teve casos de clientes que foram atacados, mas a gente tinha plano de resposta muito rápido. O cliente, em poucas horas, já estava tudo no ar de novo, faturando com perda mínima de dados. Então, não. Sensacional. Né, esse é o mais importante. Isso aí. Incrível, né, professor? Que aula, hein? O modo aluno aqui, eu falei, cara, não vou evitar fazer pergunta para mim aprender, né? Não, eu fiquei aqui bebendo na fonte, fiquei pensando assim, desde do HD que eu tenho lá em casa com 4 tera que está embaixo da gaveta, já me deu uma dor de cabeça com ele, quanto a essa questão, você falando assim, eu fui lembrando, né? Essa semana ainda recebi de um e-mail mentiroso, ainda bem que eu não abri, que era de um banco falando sobre uma renegociação de dívida, renegocia aqui e tal, e com todas as características, a logomarca, os detalhezinhos do banco e tal. Ou seja, uma vez que você clica ali, você não sabe onde você vai parar. E eu que sou um usuário comum de notebook, né? Agora, dessa mesma forma, você tem pessoas lá na sua empresa, né, que estão com os e-mails cadastrados e etc e tal. Então tem que ter um cuidado muito grande. É isso aí. Gente, estamos chegando ao fim do nosso podcast, mas assim, um conteúdo de hoje foi incrível, um aprendizado fora da curva, que eu estava falando pro professor Nascimento. Ativei meu modo aluno, falei, vou evitar fazer pergunta porque eu quero aprender tudo sobre isso, mas isso foi só um início. E como que as pessoas fazem para saber mais, Júnior, sobre esse tema, para solicitar uma visita de um gestor da sua empresa, na empresa? Legal. Vai ser o merchan, né? Isso. Fazer o merchan da Opus, então. Pessoal, se vocês querem saber um pouco mais sobre nuvem, querem entender como a gente pode ajudar a diminuir os custos operacionais e aumentar a eficiência operacional da área de tecnologia de vocês, ajudar a aumentar o nível de segurança, de maturidade da área de tecnologia de vocês, vocês podem nos procurar nas nossas redes sociais, OpsTech, tem no LinkedIn, Instagram também, né? E ligar para a gente lá na Opus, né? E a gente com certeza vai ter o maior prazer em ajudar vocês a fazer uma visita. A gente tem uma análise de vulnerabilidade que a gente faz sem nenhum compromisso para os nossos quem quiser saber que tipo de risco está correndo na empresa, né? A gente entrega um relatório de vulnerabilidade para vocês e a gente vai ter o maior prazer em tomar um café e bater um papo e falar sobre tecnologia. A gente gosta de falar sobre tecnologia, mas a gente gosta de tomar café e bater papo também. Uau. Vamos lá tomar esse café, vamos saber onde estão as nossas vulnerabilidades. Fica o recado para você que está aí, não deixe o tempo passar. O que acontece? Na área de tecnologia é uma questão não de horas, de dias, de minutos, mas de segundos, de você ser ameaçado e uma vez que você deu um clique, né, entrou esse vírus, entrou um agente externo dentro da sua rede, o risco é muito grande, né? Muitas vezes tem negócios, empresas perdendo fortunas, por quê? Por conta de um clique dado na hora errada, mas acima de tudo porque as empresas estão postergando a entrada de uma solução importante e verdadeira dentro da sua empresa. É isso aí, recado dado, é só agora o pessoal procurar a OpsTech. Muito bem, olha, eu quero agradecer ao Júnior que esteve conosco, agradecer também ao professor Alexandre Conte, não está mais aqui, né, mas teve uma contribuição super importante. Parabenizar você, Júnior, por essa empresa paranaense com 9 anos, 20 mil clientes. A gente vai chegar nos 20 mil. A gente chega nos 20 mil. 2 mil, né, mas em fase de franco crescimento. Eu quero te agradecer também, Ismael, pelo carinho do convite que você me fez de participar aqui de co-host desse episódio onde eu aprendi muito. Gente, um abraço para vocês. Gente, esse foi mais um podcast da Conexo. Agradecer ao Júnior pela participação. Aqui incrível, uma aula, um aprendizado. E dizer que as portas da Conexo estão abertas. Sempre que quiser voltar a falar de um tema específico, aciona a gente aí. Quero fazer mais um podcast, vai ser um prazer recebê-lo aqui novamente, tá bom, Júnior? Obrigado, Ismael. Eu agradeço também o convite, agradeço o Nascimento, obrigado pelo papo, foi muito bacana.
E eu estou à disposição para a gente conversar sobre tecnologia ou conversar sobre qualquer outro assunto. Enfim, a gente está aí à disposição. E convite para vocês irem na empresa tomar um café com a gente também. É isso aí. Mesmo? A gente gosta bastante de café. Beleza. Professor, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por aceitar aqui esse convite para estar aqui com a gente, compartilhando conhecimento. É sempre um aprendizado muito grande. Obrigado. Estar do seu lado aqui. E hoje foi um dia incrível. Eu queria mostrar meu presente aqui, ó. Olha, merchan, hein? Olha meu presente aqui, Entre drones e dinossauros, presente do professor Alexandre Conte para você. Você que quer comprar o livro Entre Drones e Dinossauros, entre nas redes lá do professor Alexandre Conte ou entre nas redes do professor José Nascimento, né? No @Nascimento Top de Gestão no Instagram. É isso aí. Obrigado ao professor Conte pelo presente. Obrigado, professor Nascimento, também, por estar aqui com a gente, pelo presente também aqui. E um abraço a todos que estão nos assistindo. Não esquece já de seguir a Conexo nas redes sociais, Conexo_empresarial. E no YouTube, Conexo Empresarial, para você acompanhar todos esses conteúdos incríveis que a gente faz com todo carinho para você. Um abraço a todos e até o próximo podcast.